colocar em pé, dar início ao nosso culto nesta hora. Peço os irmãos para abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 22 ao 26. E com muita graça, com muito louvor, reunimos aqui para louvar e bendizer, exaltar aquele que vive e reina para todos os sempre. Mais um dia abençoado por Senhor, e nos faz aqui estar para louvar a Ele. Tiago 2, 22 ao 26. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Como é feito? Foi pelas obras que a fé se consumiu? E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: Abraão creu em Deus, e esse lhe foi imputado para... Não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando colheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Vamos fazer uma oração, e logo após a oração a equipe de louvor está com toda a oportunidade de louvar ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, uma vez mais eleva o nosso pensamento a Ti, Senhor, nesta hora, para pedir a Sua presença em nosso meio. Venha abençoar todo o conto daquilo que você já faz presente, que está para chegar ainda, Pai. Senhor, pedimos o Senhor em falar conosco através dos louvores. Receba o meu culto, a minha adoração nesta hora, meu Pai. Venha usar também o preletor da noite, o Pai, vai ministrar a minha família debaixo da graça. E peço ao Senhor que venha visita cada irmão, cada irmã que se faz presente nesse momento, e venha abençoar poderosamente, o Pai. Nós declaramos aberto esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Equipe de louvor com toda oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar louvando o hino da harpa cristã de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus.
Glória a Deus. Vocês podem se colocar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Esse hino relata de um vitorioso. Quantos aqui se sentem vitorioso apenas por servir um Deus que é vivo? Aleluia. Em Abacuque 3:17 vai falar sobre a nossa fé, vai falar sobre a nossa crença, onde diz que pode acontecer o que for, que nós vamos continuar nos alegrando no Senhor, que a gente sabe o Deus que a gente serve, independente da situação. O nosso Deus, Ele não é um Deus circunstancial. Ele não é Deus apenas em certas circunstâncias. Ele não é um Deus condicionado, apenas em uma certa condição que você o força, Ele será Deus. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é sobre tudo e Ele é sobre todos. A gente foi criado nele. A palavra de Deus diz que tudo foi criado nele e por ele todas as coisas subsistem. E é nisso que nós cremos. Porque se não tem fruto, se não tem coisas no celeiro, se não tem mandimento, se não tem o azeite, não importa, porque ele fez todas as coisas. Ele vai prover. E ele fez você com essas suas necessidades. E não importa o que aconteça, o que falte, o que sobre. É Deus que coloca a mão. E é Deus que cuida de todos os detalhes. E é nisso que nós cremos. E é nisso que nós nos firmamos. E por isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. E por mais pressão que seja, a situação, aleluia, não altera o poder do nosso Deus. Aleluia. Na palma de suas mãos, eu tenho um Deus. Cante a Jesus. Que não vai deixar essa luta me matar. Aleluia, Jesus. O desespero te tomar. Por mais pressão que seja, nosso Deus está no controle de tudo.
Deus que nós acreditamos, que vive está e que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus, de pé como nós nos encontramos, curva sua cabeça e falemos com o Senhor. Senhor Deus e Pai, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos por estarmos uma vez mais na tua casa. Obrigado por este momento que o Senhor permitiu aqui nós estarmos. Pai, eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Eu sei que a família está debaixo da graça do Senhor, a minha casa. Senhor Deus, que o Senhor venha usar o teu filho, pastor Maurício de Alex, para ser um canal de bênção para a nossa vida. Usa o teu filho, Pai. Cremos que o Senhor está aqui e assim estaremos aqui abertos para ouvir a tua palavra. Usa o Senhor como instrumento em tuas mãos. Amém. Pastor Maurício, com oportunidade. Sem relógio ali, né? Pois é, 8 horas. Tá bom. O que você sentiu? Tá bom. Glória a Deus. Meus irmãos, a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo no primeiro livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 18 e 19. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um ano atípico e costumamos dizer que temos que pregar como se fosse a última vez, e nesse ano, mais do que nunca, a gente não sabemos o dia de amanhã, né? Mas uma coisa eu garanto para vocês, debaixo da cruz de Cristo: se eu morrer aqui, eu vou para o céu. Acharam? Obrigado, pastor Valdir, pastor Cosmo. Acharam? Eu conto de 1 a 3, vocês leem, por favor. 1, 2, 3. Leiam. Versículos 18 e 19. Amém. Com a Bíblia aberta, retorne os assentos. Muito obrigado a todos. Família debaixo da graça. Graça é favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, recebemos pela graça. Segundo a Bíblia, ou segundo a teologia, graça está ligado diretamente com salvação. Então, ao pé da letra, logo está falando famílias salvas. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sempre que vem a graça no Novo Testamento, está ligado, relacionado teologicamente com salvação. E eu escolhi aqui o versículo 18 e 19 para nós iniciarmos o nosso pensamento nessa ocasião. Quando Ana disse ela, que ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, comeu e já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana coabitou-se com Ana e o Senhor se lembrou dela. Lembrar aqui é o que no versículo 11, no voto, ela pede para ser lembrado. É uma linguagem de uma ação de Deus, porque Deus jamais perde a memória.
Isaías 49:15 está escrito que se todavia uma mãe que gerou um filho no seu ventre vier esquecer dele, disse Deus, eu todavia não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão. O capítulo 1 deste livro, ele é muitíssimo interessante. Ele tem 28 versículos e 6 blocos. Para melhor entendermos, nós temos que estudar os blocos. Cada bloco, o bloco 1 vai do 1 ao 3, do 3 ao 9, do 9 ao 12, do 12 ao 19, 19 ao 21. Nesses versículos que eu citei, as letras estão iniciais em negrito, dividindo esses blocos. Certo que eu quero primeiro aqui tentar só citar para vocês, com a permissão de vocês, a história para depois nós tirarmos algumas lições. Posso? Então vamos lá de maneira bem tranquila para a gente relembrar esse texto que eu acredito que da maioria, ou se não todos, é muito familiar. Está escrito assim: havia ou existiu um homem de Ramataim Zofim, das regiões montanhosas de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana significa aquele que é fundado ou estabelecido por Deus. Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou, Tou era filho de Zufi, o Efrateu ou Efraimita. Se você deixou a Bíblia aberta, vamos aí dar uma olhada no que eu vou citando. Versículo 2: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, que significa graça, graciosa ou cheio de graça. A outra se chamava Penina, que significa pérola, pedra preciosa ou pedra de grande valor. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Versículo 3: E subia este homem de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Isso era uma espécie de pacto, de aliança renovada. Ele ia para Siló para renovar a aliança pela vida, pela família, pelos filhos em ascensão, pela finança e pelo ano futuro. E lá em Siló, no templo, haviam 2 sacerdotes, Hofni ou Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, servindo ao Senhor. Versículo 4: Sucedia que todas as vezes que Eucana sacrificava ou oferecia o seu sacrifício, dava ele porção à sua mulher, a Penina, aos seus filhos e às suas filhas. Versículo 5: A Ana, porém, ele dava uma porção excelente, porque ele a amava, por mais que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. A expressão cerrado a madre, a versão que eu estou usando, é a mais correta. Tem versão que é deixado estéril, mas a versão correta é cerrado a madre, usando numa linguagem de que antigamente, quando se fechava a porta e era trancado com tramelas, com trincos, fechava, mas não passava o trinco. É nessa ideia, cerrou a madre para qualquer momento abrir, não passou o trinco. Era uma preservação de Deus para um tempo futuro. Versículo 6: A sua competidora ou a sua rival a irritava excessivamente, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7: Assim fazia ele de ano em ano, e a sua rival a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Versículo 8: Eucana então faz 4 perguntas. Eucana perguntou a Ana: Por que choras? Visível. Por que não comes? Visível. Por que está triste o seu coração? Visível. O coração alegre aformoseia o rosto, o coração triste tira a formosura do rosto. Aí ele diz, para completar: Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Visível. Porém, sonhos são inegociáveis. Versículo 9: Então levantou Ana, depois de haverem comido e bebido em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar, ao alpendre da entrada do templo. Versículo 10: E Ana
com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu gosto das expressões bíblicas, porque diz que ela estava com amargura de alma, não com angústia. Angústia é redução de tempo e espaço. Não está escrito que ela estava com tristeza. Tristeza é desequilíbrio mental e emocional. Ela estava amargurada. E ela com amargura de alma, porém sonhando, idealizando, porém equilibradíssima emocionalmente, só com amargura de alma. É tanto que ela está tão equilibrada que no versículo 11, ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de mim não te esqueceres, mas me deres um filho, um varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Números capítulo 6, versículo 5, o voto do nazireato era um período, mas ela faz um voto perpétuo, tem início, mas não tem fim. É o mesmo voto que Manoá, pai de Sansão, fez. Ela está dizendo: o meu filho será totalmente seu. E o voto do nazireato tem dois pilares: não tocar em defunto e nem beber bebida que tira o equilíbrio, bebida forte. Ela disse: enquanto meu filho viver, será do Senhor. Versículo 12: e perseverando ela em orar, o sacerdote observou a sua boca. Versículo 13: porque Ana falava no coração, movia os lábios, mas não ouvia a sua voz. E o sacerdote a teve por embriagada. E ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ela disse: não, meu senhor, não tem a tua serva. Não, meu senhor, a tua serva está atribulada de espírito. E eu não bebi nem vinho sem álcool, e nem bebida forte. E ao invés de beber, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha como filha de Belial, porque da multidão dos meus desgostos e dos meus cuidados tenho falado até agora. E o sacerdote disse: vá em paz, e o Deus de Israel, o Deus de milagres, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que proveu no deserto, o Deus que enviou cordonizes, o Deus que fez parar o sol e a lua, o Deus de milagres, conceda a tua petição, o que te pedistes. Aí entra o versículo que nós lemos. Ela disse: que eu ache graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho. Que caminho? O mesmo que veio, no mesmo caminho, com as mesmas pessoas, mesmo sacerdote, mesmos Hofni e Finéias, filhos, mesmo esposo, mesma Penina, mesmos filhos, mesma convivência, mesmo caminho, mas ela não era mais a mesma. É possível estar no mesmo lugar, servindo ao Senhor, com as mesmas pessoas, com o mesmo pastor, com os mesmos que estão servindo a Cristo, e já não mais ser o mesmo, porque o que Deus quer trabalhar, mais do que por fora, é por dentro de cada um de nós. Levantaram de madrugada, só agora que Eucana mostra junto dela. Levantaram de madrugada e foram perante a arca, adoraram ao Senhor e foram para casa em Ramá. E Eucana coabitou-se com Ana, e Deus se lembrou dela. Só para nós sintonizarmos no texto que vamos aqui tirar algumas poucas lições. O texto começa falando de família. Havia um homem. Depois vai falar de Jeroão, Eliú, Tou e Zufi.
Nessa época, quando ia falar de um lar, de uma casa, não falava da família, falava do homem. Falando do homem, estava dando referencial de uma casa. Então começa falando de um lar, de uma família. Família é lugar de limites, de respeito. Alguém diz, esse moço é moço de família, lugar de respeito. Família é lugar de tarefas, de obrigações, de dividir as tarefas para não ter a síndrome de Marta, para dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor não importa de a minha irmã me deixar servir só. Família é lugar que tem que ter limites. Assim, tanto quanto um rio tem as suas margens para correr o seu curso, família tem que ter limites. Começa com uma família. Havia um homem, havia uma família. Aonde? Em Ramataim Zofim. Ramataim Zofim está falando aonde eles tinham residência e terras. Está falando de lar. Lar é lugar de recompor as energias. Eu já viajei um pouco em 22 anos que sirvo a Cristo, e já fiquei em lugares bem mais confortáveis do que a minha humilde residência. Mas é só quando eu chego lá que eu consigo recompor as minhas energias. Lar é lugar aonde os sonhos, aonde a comunhão de sonhos tem que ser um só. Eu já convivi com pessoas, com casais, que o esposo pensa uma coisa e a esposa outra. Jamais dará certo uma coisa desta. E se for no sentido espiritual, então pode parar por aí, consertar o casamento, depois segue o ministério. Para seguir junto, lar tem que pensar a mesma coisa, ter o mesmo foco, o mesmo objetivo. Ramataim Zofim, das regiões montanhosas de Efraim. Efraim foi o segundo filho de José. Quando Deus exalta José no Egito, em Gênesis 41, José então, sendo exaltado, ele casa com uma egípcia e tem 2 filhos. Um se chama Manassés e o outro Efraim. Efraim vai se tornando um exército bélico forte, tão poderoso que quando entra Moisés, Efraim já está fortalecido. E o sucessor de Moisés, Josué, é da tribo de Efraim. Débora, a juíza, também da tribo de Efraim. O rei Jeroboão. Quando a Bíblia está nos ensinando que Eucana era de Efraim, está dizendo que é de um povo forte, de um povo que conhece milagres, ações de Deus e vem galgando vitórias. Falar de família, eu acredito que estou falando de um povo forte, já venceu batalhas, já viram sinais de Deus, e em nome de Jesus vai continuar galgando vitórias. Aí vai falar sobre 5 gerações: Eucana, Jeroão, Eliú, Tou e Zuf. Está falando dessas 5 gerações que estão dando sequências. Estão saindo do período teocrático, que é o livro dos Juízes. Teocracia era quando Deus governava o seu povo. E agora as famílias cuidadas por Deus aqui em Eucana vai dar sequência. É uma sequência familiar. Satanás tem tentado de todas as maneiras sequenciar, parar, tirar essa sequência familiar. Satanás tem conseguido impregnar em algumas poucas mentes, graças a Deus que são poucas, que uma casa que 2 pessoas se amam sendo do mesmo sexo é uma família. Mentira. Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea. Sequência familiar só vai com macho e fêmea que tem a bênção de Deus. E em nome de Jesus, esse espírito demoníaco que porventura permeia nossos lares, na autoridade do nome de Jesus eu digo, ele há de cair por terra, porque a nossa casa, a nossa família continuará dando sequência na história familiar. Eucana tinha 2 mulheres.
Quando fala que ele tinha 2 mulheres, uma tinha filhos e a outra não, eu quero apenas pegar o ponto de que ele levava 2 mulheres, e os seus filhos, que supostamente os estudiosos dizem que era 10, quando ele diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos, no versículo 8, pegaram então, se fosse 10, suponhamos que fosse 10 filhos, 2 mulheres, ele usa autoridade e conduz elas todos os anos até o templo, e não era fácil, não era mordomia semelhante aos dias de hoje, era cerca de 50 a 60 quilômetros entre ida e vinda, e ele não deixou nenhum deles dar uma desculpa para não ir para o templo. Ele usou a autoridade e conduziu a sua casa, a sua família anualmente até a presença de Deus. Nós temos esta responsabilidade de conduzir a nossa casa até os pés do Senhor. A minha e a sua casa é responsabilidade nossa mesmo. Eu estou aqui hoje porque 3 anos, todas as quartas-feiras, a dona Maura, minha mãe, fazia cultos de ações de graça, dizendo: Deus, liberta o meu filho, liberta o meu filho. Pela minha rispidez, eu nunca apareci em nenhum daqueles cultos, mas fez efeito. Hoje eu estou aqui, para a glória do Senhor. Assume a responsabilidade, traz a sua família na oração, com a autoridade que Deus te deu, até a presença do Senhor. Eucana, ele tinha a visão correta da sua esposa. Está escrito no versículo 5 que ele dava uma porção dupla excelente, porque ele a amava, por mais que o Senhor a houvesse cerrado a madre. Ele sabia que a madre estava cerrada, não sabia o que iria acontecer, mas ele a amava. É dever de todo homem, biblicamente, amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Quem ama a esposa não é o que ela faz, é o que ela é. Ele não olhou para o ventre, ele olhou para ela. A minha esposa tem que ser mais do que uma cozinheira, tem que ser mais do que uma passadeira, uma dona de casa. Eu tenho que olhar ela como a minha perpétua namorada, e todos os dias viver encantado por ela, porque sendo assim, os laços de Satanás não terão vez na minha e nem na sua história. Eu venho só te alertar, cônjuges, ame uns aos outros em nome de Jesus. Eucana, existem muitos exemplos. Do versículo 1 ao 8, 7 vezes fala só dele. Apesar que muitos pensam que aqui fala sobre Ana, o título, olha aí, fala sobre Eucana e suas 2 mulheres. Um dia eu falei numa reunião de obreiros sobre este assunto aqui. Quando eu li, eu vi os olhos arregalados pensando: esse homem vai falar o quê? Eu falei só sobre as qualidades de Eucana. Mas vamos aqui, para ganhar tempo, lembrar um pouco de Penina. Quem foi Penina? Penina foi uma mulher privilegiadíssima. Por quê? Primeiro, era uma mulher do ventre fértil. Quem olhava para ela dizia: essa é uma mulher abençoada. Naquela época, sim. Ela era uma mulher que tinha filhos e filhas. Ela era completa. Ela tinha um esposo, e diga-se de passagem, um esposo muito dedicado-se a Deus. Ela tinha um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ela tinha, no mínimo, Penina, uma viagem anual com a sua família para o templo, para Siló. Seria o mesmo que todos nós fizéssemos no mínimo 1 ano para Jerusalém com a nossa família. Era isso. Penina, ela tinha convivência com os irmãos no templo, e quando ela chegava lá, todos os anos, ela tinha um testemunho para contar. Penina vinha mais ou menos assim: ela vinha com o filho aqui, um aqui e o outro aqui. Quando chegava lá, tinha testemunhos para contar no templo, todos os anos. Ela tinha um sacerdote, um intercessor espiritual para interceder por ela. Ela foi uma mulher de muitos privilégios.
Mas entre tantos os privilégios, ela deixou tantos maus exemplos. Vamos ver um pouco dos maus exemplos de Penina comigo. Primeiro, ela era uma mulher que, mesmo com tantos privilégios, não tinha a visão correta de Deus. Por quê? Porque ela era má. Pessoas má são pessoas que ainda não enxergou quem é Deus. Porque quem conhece Deus, por mais mal que seja, passa a ser bom. Glória ao nome do Senhor Jesus. Penina era uma mulher que não tinha caráter. Genética é moldada, caráter é mudado. Eu puxei muito a minha mãe. Eu posso melhorar em algumas coisas olhando para ela. Agora, o caráter tem que ser mudado, a genética melhorada. Ela não tinha caráter. Ela não conseguiu conquistar o amor do esposo. Amor de alguém não se conquista com palavras. Amor de alguém se conquista com caráter, com estilo de vida, que se conquista o amor de alguém. Ela não tinha caráter. Outra coisa que ela não tinha projeto de Deus, nem para ela, e nem para os seus filhos, e nem para as suas filhas. Os seus filhos, por exemplo, eles não foram frutos de oração, como foi Samuel. Os seus filhos e filhas, por exemplo, não tiveram o privilégio de ter uma vestimenta, que foi a vestimenta que Ana teceu para Samuel. Não tiveram. Os seus filhos não foram entregues a Deus, como foi Samuel. Seus filhos não tiveram experiência com a voz de Deus, como teve Samuel. Os seus filhos não tiveram exercícios, cargos na casa de Deus, como teve Samuel, porque ela não tinha visão de Deus, de futuro de Deus, nem para ela, nem para os seus filhos e nem para as suas filhas. Outra coisa que nós podemos observar, e para não cometer o mesmo erro de Penina, Penina era um péssimo exemplo espiritual ou de mulher espiritual para os seus filhos. Ela aparece no texto provocando, versículo 6, provocando Ana, e isso nos dá a entender que isso ela fazia na frente dos filhos. Quem sabe nessa trajetória de 50 a 60 quilômetros, quando eles vinham para o templo, elas vinham arrastando um filho aqui, no modo de dizer, carregando, né? Pegado na mão, mas como que dizendo, arrastando, e dizendo, está vendo lá, filha, aquela, ou filha, está vendo aquela árvore seca assim? Aí eu olhava para Ana e dizia, Deus que quis que essa árvore ficasse seca, igual o ventre de alguém que eu estou vendo aí. Quem sabe provocações dessa maneira. Ela não deu exemplos. Dizem que exemplos espirituais valem muito mais do que palavras. Eu sinto muitíssimo gratificado, e digo com muita convicção, não acontece com frequência, mas de vez em quando acontece, da minha esposa assim do nada virar para mim em algum momento em casa e dizer, você é muito crente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Exemplos espirituais falam mais do que palavras. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Penina era competidora. Ela aparece no texto provocando, competindo com Ana. Ela era competidora. Pessoas competidoras são sem paz e insaciáveis. Se porventura permear na sua mente ou na sua alma algum espírito de competição, repreende e trabalhe isto, porque para viver feliz, para viver realizado, é quem vive sem estar competindo, vive leve, alegre na presença de Deus. Penina era uma mulher artificial. Ela provocava Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Ela acreditava mais no ter do que no
ser, ela era artificial. Que jamais nós venhamos pegar esse péssimo exemplo. Sejamos autênticos. O que é por dentro, sejamos também por fora. Não sejamos mascarados e nem artificiais. Penina ela era uma péssima companhia. Imagina, eu penso que quando Ana com Eucana e os filhos vão saindo de casa, quando Ana olhava para Penina, o ambiente ficava carregado. Ela era uma péssima companhia. Já reparou que existem pessoas que quando convivem conosco, deixa assim um ambiente estranho, pesado, um monte de coisa na nossa cabeça? Tomara que a gente não sejamos jamais esse tipo de gente, esse tipo de companhia pesada, mas que sejamos pessoas leves na presença de Deus. Penina não tinha misericórdia. Por quê? Porque quem não tem misericórdia só vê o lado mal das pessoas. Ela olhava para Ana e só via o ventre fechado, a madre cerrada, porque ela não tinha misericórdia. É a misericórdia que faz a gente olhar e, ao invés de ver os defeitos, ver o lado bom dos seres humanos. Penina era uma mulher invejosa e egoísta. Ela tinha todos os privilégios que eu disse para vocês. A única coisa que ela não tinha era o amor de Eucana. E ao invés de conquistar, ela preferiu provocar a Ana, invejosa e egoísta. Entre alguns exemplos de Penina, vamos pegar alguns bons exemplos sobre Ana. Ana era uma mulher que, primeiro, ela não foi vencida pela ansiedade. Quando se casava naquela época, está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15, que era uma alternativa da época o homem ter duas mulheres, não era uma lei sancionada por Deus. Quando se casava, esperava 2 a 3 anos, e na alternativa da época, arrumava-se uma mulher para dar filhos, para dar sequência na história familiar. Eucana foi vencido pela ansiedade. Ana, porém, continuou acreditando que Deus faria um milagre na sua família, na sua casa. Outra coisa que eu aprendo com Ana é que Ana não foi vencida pela competição e nem foi influenciada pela competição que tinha sua rival, Penina. Ana não deixou a competição entrar no seu coração. E essa questão de competição é tão séria que elas começam em casa, aonde, eu vou dizer uma coisa aqui, eu acredito que muita gente vai concordar, quase se não falam, mas geralmente em todo lar que tem mais de um filho, existe um preferido, um predileto. Quando este predileto, esse preferido, vai receber carinho, os outros filhos começam a invejar dele. Os outros filhos que veem esse filho recebendo mais carinho do que eles, começam a competir querendo o carinho que o outro filho está querendo. Quando não, a competição na família é entre as famílias. É um parente dizendo: ah, mas o meu filho não faz isso. O filho da tia é assim. O filho do fulano é aquilo. Protegendo deles e levando um meio de competição entre eles. Jamais esse espírito de competição pode pairar em nosso meio. Tenhamos uma visão correta dos filhos. Quando eu digo de filhos, eu digo que a minha filha mais nova tem 27 anos. Aí alguém diz assim: e a mais velha? Eu só tenho uma. Dá glória a Deus, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Minha filha pregou domingo passado, meu genro prega, eu sou feliz, contentíssimo com isso. Enfim, na nossa casa não pode haver, na nossa família, competição. Ana não foi vencida por isso. Outra coisa, Ana não se deixou vencer pelo conformismo. Quem sabe quando ela chegava no templo, alguém dizia para ela assim: Ana, e aí, desistiu de ter filho? Desiste. Quem sabe Hofni e Finéias. Hofni é pugilista, o significado do nome. Finéias é boca de aço.
falavam o que ele queria, vinha na telha, como diz um bom goiano, que eu também sou. Quem sabe eles diziam: Ana, desiste disso. Passava-se um ano, outro ano, e aí, Ana? O que aconteceu? Os anos foram se passando. Dizem os estudiosos que levou de 13 a 20 anos. E ela continuou acreditando que Deus, mais cedo ou mais tarde, faria um milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu venho te dizer, com a autoridade da palavra de Deus: não abra mão dos teus sonhos. Por mais que alguém venha dizer conforme com isto, tem gente pior do que você, tem gente que está assim ou assim. Continue crendo, continue acreditando, porque o Deus que nós servimos é um Deus extraordinário. Outra coisa que eu aprendo, Ana não foi vencida pela descongregação. Mesmo todos os anos indo ao templo, buscando e nada acontecendo, ela continuou indo, porque Deus para ela era mais do que o sonho dela. Por mais que o sonho seja muito para nós, Deus está acima de tudo isto. Aquele que não deixar pai ou mãe por amor de mim, não é digno de mim, disse Jesus. Deus está acima dos nossos ideais. Não deixe de congregar por isso. Ana não perdeu a identidade. Eucana disse: não te sou eu melhor do que 10 filhos. O sacerdote Eli olhou para ela e a teve por embriagada. Embriaguez naquela época não é semelhante hoje, não. Embriaguez naquela época era o mais baixo nível que uma pessoa pudesse chegar. Embriaguez para uma mulher, então, isso era inaceitável, inadmissível. Uma mulher bêbada, aonde? Perante a arca, no templo, pior ainda. O sacerdote a teve por embriagado, o próprio esposo que a amava, os mais próximos dela, não mexeram na identidade dela. Capítulo 1, versículo 26, quando ela traz Samuel, ela disse: eu sou aquela mulher que aqui esteve orando ao Senhor. Ela está dizendo: eu sou a mesma, eu não mudei. Do mesmo jeito que eu comecei, casei cheio de sonhos, cheio de ideais, muitas coisas ruins aconteceram, mas nada mexeu na minha identidade. Eu sou a mesma Ana, a mesma mulher, a mesma pessoa. Ela vivia na contramão de todos. Versículo 9. Então Ana se levantou depois de haverem comido e bebido em Siló. Ela não comeu. Versículo 8, Eucana disse: porque choras e porque não comes? Versículo 15, quando o sacerdote a teve por embriagada, ela disse: alto lá, embriagada não, quer saber de uma? Eu não bebi suco, nem suco eu bebi, e nem bebida forte. Sabe o que os estudiosos dizem? Ela estava lá, não era no templo a refeição, era fora do templo, era no refeitório. Ela estava lá no refeitório, em silêncio, calada e em jejum, segundo os estudiosos, servindo. Todos estão comendo e ela não, mas o semblante dela era de como estivesse bem, não estava dando uma de vítima. Todos estão banqueteando e ela está lá. Enquanto todos estão banqueteando, ela dentro de si, imagino eu, ela pensando assim: daqui um pouco, quando todos terminarem de servir, quando todos terminarem de fazer a refeição, eu vou sair daqui de fininho e vou para o templo, porque essa refeição era das 17 às 18 horas, era a última refeição do dia. Quando todos terminarem, eles vão querer repousar. Hófni e Finéias não vão mais para o templo, o sacerdote ali também não vai. Quando eles terminarem a refeição, terminarem o banquete, eu vou estar sozinha, no meu particular. Eu vou me apresentar diante da arca. Eu estou me reservando para estar somente com o
Senhor, o Deus de Israel. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Ela está na contramão de todos. Enquanto todos estão banqueteando, ela está pagando o preço, ela está consagrando em prol dos seus ideais, dos seus sonhos. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu venho aqui com muita autoridade e convicção dizer a todos nós: se você quer que os seus sonhos sejam realizados, esqueça um pouco os banquetes, esqueça um pouco as mordomias, tenha o seu reservado, tenha o seu particular. A arca te espera, Deus está no quarto te aguardando, Deus sente saudade da sua voz, Deus aguarda a sua lágrima, Deus está esperando você derramar a alma perante oh, aleluia! Oh, aleluia! Gehefot nagot nehesidok nehebogo hovoshaiget nei. Ayugud nehesi kendukonde kohos de gehe halabrando gesia. Família debaixo da graça é alguém agindo desse jeito. Tem segredo não. Família debaixo da graça é alguém se reservando com Deus. Família debaixo da graça é alguém falando com aquele que pode todas as coisas, e disse ele: agindo eu, quem impedirá? Isso é família debaixo da graça. Lá vai Ana, e ela fez um voto. Não sei se eu vou conseguir terminar, falta 15 minutos. Ela fez um voto. Vamos adiantar aqui para não ficar nada para depois. Eu estou devendo aqui Lucas 10, não é? Pois eu venho concluir aquela mensagem. Lá vai Ana, versículo 10. E Ana com amargura de alma, mas equilibrada. Amargura de alma, mas consciente. Amargura de alma, mas sabendo dos sonhos. Amargura de alma, lá vai ela. Quando todos terminam de fazer a refeição, ela levanta. E um dos comentaristas disse que ela saiu despercebidamente. Lá está o sacerdote assentado. Ele só aparece assentado no texto. Lá está ele assentada ao lado do pilar da entrada do templo. E ela passa despercebida e entra. E quando ela chega diante da arca, que representa a presença de Deus na essência máxima nesses tempos, chega diante da arca, ela faz um voto. E o voto dela começa assim: Senhor dos exércitos. Significa Senhor de miríades. Senhor dos exércitos aparece primeiro no versículo 3 na Bíblia. E aqui ela vai fazer um voto a ele: Senhor dos exércitos, Senhor de miríades e miríades de anjos. Senhor dos exércitos, Senhor que cria filhos e forma exércitos, como criou e formou o exército de Efraim, que meu esposo faz parte, a nossa família e eu também. Senhor dos exércitos, Senhor que gera filhos. Ela está dizendo: Senhor que não carece, não precisa da minha adoração, porque existem exércitos e exércitos de anjos lhe adorando. Senhor dos exércitos, que é totalmente além de mim. Eu sem o Senhor nada sou, e o Senhor sem mim é Senhor dos exércitos. Aí ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente. Aí não, Ana. Aí não, Ana. O que você está falando? Se benignamente. Você está dizendo que Deus é o que, Ana? Ele é benigno. Não, Ana. Ele nunca te deu um filho, mas ele é benigno.
não vê, Ele não faz nada, a sua competidora te provoca a ponto de você ficar toda amargurada e perder o apetite, mas Ele é benigno. Ana, Deus não faz nada por você, mas Ele é, meu Deus, calabrando que me nevacia. O que acontece comigo não impede dele continuar sendo benigno. O pastor Valdir, nosso pastor, pegou Covid, mas Deus é benigno. Quem pode exaltar o Deus benigno aí de alguma forma? Como é, Ana? Ele é benigno. Senhor, que não precisa de mim, nem jamais da minha adoração. O Senhor é benigno. Quer saber de uma? Se benignamente, dentro do seu amor, da sua benignidade, atentar aqui é olhar, está usando duas fontes. Primeira fonte, Êxodo 23, versículo 26. Êxodo, capítulo 23, versículo 26. Minha mente está boa. Ela está usando o que o Senhor disse. Encontra para nós aí, pastor Valdir. Êxodo 23, 26. Não haverá no meio do teu povo mulher que aborte. Deus dizendo, não permitirei abortar. E nem haverá mulher estéril. Achou, pastor? Êxodo 23, 26. Está igual eu, tadinho de nós. Vamos pegar, não pode? Acho que pode. Estou livre. 23 e 26. Olha só. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Obrigado, meu pastor. Sabe o que ela está dizendo? Eu vou para a palavra. Senhor benigno, Senhor bondoso, na tua palavra o Senhor disse que não haverá mulher que aborte, e nem haverá estéril no meio do teu povo, na tua terra. Ela está usando a palavra. É tão importante a gente conhecer a Bíblia por isto. Ela disse, Senhor, está escrito, foi o Senhor que disse, o Senhor é benigno. Está escrito na tua palavra. Quer saber de uma? Se o Senhor atentar, sabe o que é atentar? Olhar copiosamente. Ela está dizendo, se o Senhor voltar, o Senhor é tão benigno que se o Senhor voltar a olhar para mim, estou feita. Olha para mim. Se o Senhor atentar para mim, olhar atentamente, Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus disse, vinde e raciocinemo-nos. Ainda que o vosso pecado seja como escarlata, eu vos transformarei como alva lã. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou um Deus pensador. Que tal a gente pensar? E alguém diz assim, oração é um diálogo. Eu não sei aonde é que encontraram isto. Oração nunca foi diálogo. Oração, Jesus disse, quando vós orardes, entra no vosso quarto, fala ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto não vai te falar nada, vai ver. O teu pai que vê em secreto, publicamente recompensará. Se você está orando e não está ouvindo nada, não está sentindo nada, continue orando, que Deus está vendo. Um dia, publicamente, Deus recompensará. Oh, aleluia! E ela está dizendo, olha para mim, Senhor, se o Senhor olhar para mim e me deres um filho, um varão, um homem, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Atenta para mim, Senhor. Me dá que eu te dou de volta. Eu só quero que o Senhor me dá a satisfação de gerar. Não é para mostrar para os outros, é para gerar para o Senhor.
Ela está dizendo: o meu esposo oferece anualmente sacrifício morto. Eu quero te oferecer um sacrifício meu, não dele, meu e vivo para o Senhor. Romanos 12: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Me dá que eu vou te dar de volta. E perseverando ela em orar, e aí se segue. O sacerdote olhou para ela, teve por embriagada. Para nós concluirmos, o sacerdote disse: vá em paz, e o Deus de Israel conceda o que te pedistes, o que lhe pedistes, a tua petição. Ela foi para casa, teve o filho. Com 3 anos, lá vem ela até o sacerdote: eu sou aquela mulher, fiz um voto, e fiz um voto inusitado e estou fazendo uma oferta inusitada. O que é? Estou ofertando ele para Deus. É do Senhor. Aproximadamente 3 anos depois de desmamado. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ela ficou tantos anos orando e o ventre estava fechado. Eucana, ele era de uma descendência levítica. Está em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 26 e 27. Ele era de uma descendência levítica. Samuel seria um levita na casa de Deus, ofereceria a sua vida a serviço do Senhor a partir dos 25 anos. Só que quando Ana chegou, entregou Samuel com 3 anos de idade, ela estava dizendo: não é com 25 anos. O tempo que eu fiquei esperando, Deus vai recompensar exatamente agora. Com Deus ninguém perde, irmão. Com Deus ninguém perde. Pode parecer que está demorando, que está atrasado. Com Deus não perde. O que parecia na vida de Ana que era um atraso, Deus recompensou. O filho dela, que era para servir com 25, passou a servir com 3 anos. Já ouvia o que era raro, a voz do Senhor, e a sua casa era uma referência da glória de Deus. Foi juiz, profeta e sacerdote. Capítulo 6, versículo 19: nenhuma de suas palavras caiu por terra, porque a mãe disse: eu quero um filho para o Senhor. E Deus cumpriu a oração da mãe, de sua mãe Ana. Oh glória. Dá um abraço assim no Espírito Santo e conversa alguma coisa com ele aí do seu jeito, vai. Conversa alguma coisa com o Espírito Santo, que a sua casa, que a sua família esteja e continue debaixo da graça. Tem que limpar? Amém, irmãos. Que amém, irmãos. Glória a Deus. Que alegria, né, irmãos? Maravilha. Aleluia, glória a Deus. Estamos felizes de poder voltar à casa de Deus nesta noite e receber os amados irmãos que aqui se faz presente, e você que foi edificado tanto quanto eu. Nós louvaremos ao Senhor e agradeceremos a Ele, porque o Senhor tem cuidado de nossa família, da nossa casa, e haverá de continuar cuidando, porque a nossa família é um projeto de Deus. Toda família que é um projeto de Deus passa pelo crivo daquilo que nós tivemos a graça de poder ser ministrado nesta noite. E com certeza haveremos de todos nós aqui presentes estarmos cada dia buscando encontrar o melhor para nossa família através da palavra do Senhor que foi ministrada. Quero aqui louvar a Deus com os irmãos, e eu quero ofertar ao Senhor nesta noite. E eu gostaria que os diáconos ou os oficiais nos auxiliassem. Enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, nós estaremos ofertando para a obra do Senhor
Depois de uma palavra abençoada como esta, cabe a nós agora agradecermos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. E eu quero louvar a Deus enquanto ofertamos pela vida do pastor Maurício, que nos trouxe essa palavra, e pela vida do irmão Zé Neto. Zé Neto, nosso evangelista, coordenador de varões da Regional 5. Ele, juntamente com o irmão Renato Fucasal, o nosso presbítero Renato, os dois nesse dia de hoje, contou mais um ano de vida. Os dois estão contando mais um ano de vida. E a idade não vem ao caso, né, irmão Zé Neto? Porque essas coisas são muito pessoais e particulares. Mas ele já teve uns elogios hoje, né, Zé Neto? Um avaliou um tanto de ano, o outro avaliou menos anos. Certo de que ele está aí firme. Está novinho, né, Zé Neto? 4.8. 4.8. Quero louvar a Deus pela vida de Zé Neto. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que vieram nesta noite e perderam, como sempre perde os que não vêm, né? Deus abençoe vocês. Estou feliz de ver vocês aqui. E nós vamos vencendo. Cada dia estamos vencendo. Louva a Deus pela vida do irmão Amaral. Deus abençoe. Ele fez uma viagem, sua esposa Marizana. Chegaram domingo, já mais tarde, mas hoje está aqui. Os oficiais que porventura depois do culto, se tiver algum dos irmãos que não cearam, depois do culto nós vamos oferecer aos irmãos que não cearam a ceia do Senhor nesta noite, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Quero aqui agradecer aos irmãos que vieram e louvar a Deus pela vida do nosso cinegrafista, que está nos auxiliando. Ele está gravando e colocando as nossas terça-feira e preparando aí o material. Depois o pastor Maurício tiver acesso, está à disposição. Ele tem esse material aí e pode te oferecer depois para você, viu, meu filho? Pastor Maurício aqui, você que estava gravando aí. Amém? Eu quero orar a Deus, convidar os irmãos a estar de pé, orar para todas as famílias aqui presentes e as que não estão presentes. Quero de antemão pedir aos irmãos que orem em favor dos irmãos que estão sarando, e muitos são os que estão enfermos, e não são poucos. Estou acompanhando aos irmãos todo dia, sei de quantos estão que deram positivo essa semana, e estamos acompanhando os irmãos. Nós temos auxiliado cada irmão dentro do possível. O irmão Doncílio, a irmã Ivone me ligou hoje feliz, porque estavam todos três. A vozinha de 80 anos, mãe da mãe Ivone, ela foi internada, ficou muitos dias internada, e ela saiu do hospital hoje. 80 anos de idade, 80 anos de idade. E ela é a mãe da irmã Ivone. E o irmão Doncílio, ele me ligou hoje e falou: pastor, fomos lá hoje no médico, o médico deu alta para nós e eu já estou na rua trabalhando. Falei: vai devagar, vai devagar. E a oração que nós queremos pedir, estamos com hoje nós estamos com uns 12 irmãos que estão,
6 casais que estão diagnosticados esta semana e está bem, todos eles, graças a Deus, estão bem, estão todos bem, recuperando, inclusive a Lara, mas o Otoniel, que é o nosso maestro, hoje eles estão bem. Oremos também para alguns outros irmãos, eu não estou querendo mencionar o nome, por questão de que até hoje ainda tem alguém que tem preconceito, e não é todos que gostam e permitem que fala, embora precisamos vencer isso, não tem nada menor e maior e melhor de que ninguém, e todos nós somos suscetíveis a ter enfermidades e vencermos. Pastor Paulo Luiz, eu achei lindo, foi matéria do Diário da Manhã de hoje. Pastor Paulo Luiz foi matéria do Diário da Manhã de hoje, pastor nosso. A esposa dele, as 2 filhas, fez um voto a Deus quando ele estava quase morrendo, lá praticamente morto. Elas fez um voto a Deus, as 3, que Deus devolvesse a vida ao seu esposo. Elas 3 raspariam a cabeça, e ele também. 26 dias, Diário da Manhã deu noticiário, 26 dias de Covid, e Deus restaurou a vida. Hoje ele está em casa. Quem não viu ainda, é bom ver o testemunho da missionária Elza de Almeida, nossa maestrina Elza. Testemunho lindo. Ela testificou na sede, algo de forte. Você deve ter visto também. E confiemos em Deus, irmãos. Deus é que é o Senhor da vida. Mantenhamos firmes. Só que tem uma coisa, não sejamos ignorantes. Tá lá, a irmã Iris, aquela lá do serva de Deus. Olha lá, a irmã Iris. A irmã Iris, ela teve 75, fala, irmã Iris, 70% do pulmão atingido. E nós oramos com ela no telefone, né, minha filha? Nós oramos com ela, e Deus, de uma hora para outra, a filha dela queria levar ela para o Maranhão. Eu falei, em nome de Jesus, você não vai, porque você vai ficar aqui, porque Deus vai curar você aqui. E Deus deu a ela a cura dos 70% de Covid. Ela foi curada, para a glória de Deus, está aí. E assim são testemunhos aqui, na família de cada um de nós aqui, nós temos testemunho. Eu contei o testemunho para os irmãos, minha família, meus 4 irmãos, minha mãe, a minha esposa, os meus filhos estão todos, graças a Deus. Nós oramos para minha mãe, domingo aqui nós oramos por ela. Ela não estava bem, com o pulmão todo tomado, mas para a glória de Deus, hoje ela já aguou planta já de manhã, sabe? Ela já aguou planta hoje de manhã, já aguou as plantas hoje de manhã. Então, a oração da igreja, Deus no controle, nós vamos todos vencer. Amém? Conte com a minha oração, e eu conto com a oração de vocês. Estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Amém? Pastores, levante a sua mão, irmãos, eu quero orar com vocês. Pai querido, mediante a sua palavra pregada nesta noite, o Senhor tem cuidado das nossas famílias.
O Senhor tem nos amparado e sustentado. O Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor não tem desamparado-nos nenhum dia. A glória é para Ti, o louvor é para Ti, Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos vasos frágeis, vasos na mão do oleiro. O oleiro é o Senhor, Pai. O oleiro somos o Senhor, nós somos os vasos. Reconhecemos que a boa mão do Senhor está conosco, cuidando. Quantas famílias, quantos irmãos que o Senhor tem sustentado. A minha oração nesta noite é que o Senhor vá de encontro a cada arabassúbia, neve, alabaxúria, que está em casa, arabassúbia-andecomeneia. Sei que o Senhor é fiel para cuidar dos teus. Eu sei que o Senhor há de sustentar em tuas mãos. O Senhor há de guardar a cada um do recanto, alabaxúria. Ó Espírito Santo, meu conselheiro, meu professor, meu grande dascalo por excelência, a tua igreja, a noiva do Cordeiro, está aqui. Aqui estamos, Pai. Só o Senhor pode gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Só o Senhor pode dominar as nossas emoções. Só o Senhor pode nos dar controle às nossas emoções. Só o Teu Espírito pode gerenciar os nossos pensamentos. Só o Teu Espírito pode dominar a nossa mente. Só o Senhor pode curar a nossa vida. Só o Senhor que tem poder para tirar e para dar. E norabassubinequei alamanai de colvas neri alabaxúria. Aqui estão de colvas neri alabaxúria de colvos escolhidos do Senhor. Todo racantas nebe alabaxúria de colmenai. Creio de canta alabaxúria de colmenebe alamanai. Que o Soremenequei Aramaná Súbia está aqui conosco nesta Arabassúbia Nébia. Eramanai de Colmenébia Alabaxúria. Eu oro para cada um nesta noite. Eu oro em favor de cada família, Pai. Quisera eu, Senhor, vê-los tantos aqui nesta noite. Para Arabassúbia Nébia Alamanai de Colmenébia Alabaxúria. Mas eu sei que decanta Alabaná Súbia Andecova, o Senhor há de decanta lamanai, subiandecoumenébia. Espírito decanta nébia, alabaxuri andecoumenai, oramaná, subiandecoumenébia, lamanai. Espírito Santo de Deus, papai. Família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Maravilha. O Eslaine, cunhada do... Cadê? Onde está, meu filho? Está ali. E o filhão da Paula, né? Esse rapazão, Felipe, homem de Deus. Felipe é um homem de Deus, né? Felipe. Amém? Rapazão.
moço, simpático. Deus te abençoe, meu filho. Bem-vindo. Zé Neto, saúde. Orei para você hoje já orei. Todos nós, né? Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Pastor Grendene hoje, né, Pastor Grendene? Eu ouvi nós aqui hoje, ouvi o Pastor Maurício. Todos os irmãos, Deus abençoe. Vamos embora porque amanhã, domingo, estamos aqui de volta em nome de Jesus. Amém, irmãos? Domingo, de manhã, às 9h30 e à noite, grande culto de louvor a Deus. Obrigado. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.